Francisco Cândido Xavier, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. O Testemunho de Tomé. Então, meus irmãos, é com um prazer imenso e nessa noite estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus. E nos cabe, na noite de hoje, falar desse livro maravilhoso, Boa Nova, capítulo 16, que tem como autor Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e o título é Testemunho de Fé. É o velho ver para crer. Então eu quero dizer que estou separada, mas muito juntinha de cada um de vocês. Então, assim sendo, nós sabemos que Jesus, ao escolher os seus discípulos, não procurou assim os melhores dos homens. Todos nós sabemos que todos aqueles que o seguiram eram pessoas comuns como nós, precisando de reajuste durante todo o tempo. E daqueles 12 que o seguiam, tinha o Tomé, que era o mais incrédulo de todos, o que a todo momento colocava em dúvida as suas afirmações e precisava da certeza de que cada atitude de Jesus eram atitudes dentro daquele propósito do entendimento daquela época, que se achava que não mudou inclusive nos dias de hoje. Se achava que o poderio, que ser superior, é que era a solução, é que era a pessoa melhor, é que teria condições de uma certa forma, adestrar aquele povo num momento tão, que eu poderia dizer, tão instintivo das nossas vidas, que muitos de nós estávamos lá. Então, não por acaso, ao Sônia me dar essa tarefa e me dar esse título, eu fiquei a pensar como, justamente falando da fé, e como diz minha irmãzinha Helena Cardoso, diz que eu sou um verdadeiro bullying, gente de pouca fé. Então, eu me pergunto a todo instante também, como poderia ser melhor se não fosse tão arredia. Então, voltando-se para o Evangelho, nós verificamos que existem informações, inclusive, bastante interessantes nesse livro. É um livro maravilhoso, que nos dá mais informações do que as informações que nós temos registrado na Bíblia. E essa história não é diferente. Essa história é mais uma passagem de Jesus, quando ele sai da cidade de Dalmanuta. É uma cidade que alguns dizem que era às margens do rio, à margem do mar da Galileia, e outros dizem que foi dada como uma cidade perdida. E aí nós temos essa citação bíblica que o irmão Humberto de Campos se utiliza justamente dessa citação, onde está em Marcos 8, versículos 10 a 13, que nos diz assim: e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E aí, Jesus, suspirando profundamente, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Para quem teve a oportunidade de assistir a temporada de Maria de Magdala, vale a pena assistir, eu sugiro. Tem um Jesus que, em concomitância com a história de Maria, se conta a história de Jesus, esse seriado que eu recomendo,
O Jesus criado, o personagem que foi criado para representar Jesus, eu achei muito legal. É uma pessoa assim que realmente em nenhum momento ele expressava julgamento, ele emitia opinião a respeito do outro. Ele tem uma postura muito boa. Eu fiquei o tempo inteiro observando isso. Eu só acharia que deveria ter dado ao personagem as intuições que Jesus naturalmente nos demonstra todo o tempo que teve e que não foi muito bem relatado no seriado. Mas eu amei a postura do Jesus representado por eles. Então, com essa passagem, o que acontece? O Tomé, vendo que Jesus se ausentou, e ele inclusive foi até descansar na casa de Zacarias, Tomé ficou agoniado, dizendo que aquelas pessoas que estavam ali, pessoas de poder, que poderiam justamente decidir melhor a situação. Por que Jesus não aceitava falar com eles? Aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejo o sinal de vossa missão divina. Aí Jesus, na maior mansuetude, pergunta: que desejam de mim? Que desejam de mim essas pessoas, Tomé? E Tomé, naturalmente, acreditando que eram justamente pessoas importantes, né, representantes do reinado de Herodes, disse: querem conhecer-vos, mestre. Eles querem conhecer-vos. Aí Jesus responde para ele: não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Ó, gente, essa expressão é tão importante, porque, na verdade, eu acho que a atitude nossa durante todo o tempo é essa. A gente quer sempre ter um exemplo. A gente não consegue observar o todo que nós estamos. Se apenas nós observássemos só a nós mesmos, o nosso mini universo que existe, veríamos quantos sinais existem. Ele, Jesus, mais uma vez, ao invés de se demonstrar aquela pessoa poderosa e forte, ele traz essa resposta simplória: não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai. Todas aquelas informações que ele trazia, aqueles procedimentos, aquelas atitudes eram mais importantes. E nós, como agimos? Então, essa lição é uma lição de muita reflexão. Eu espero que ela possa tocar a cada um de nós como tocou a mim. Então, o Tomé, naturalmente, continua: mestre, mestre, pelo amor de Deus, mestre, que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditar na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Acreditar na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Tomé é super contemporâneo, né, gente? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ademais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Olha, mostrai-vos a esses homens, revelai-vos o poder divino. O poder divino, entendido por Tomé, era o poder justamente de soberania, como acostumado estava com os valores humanos. E Jesus, mais uma vez, fala uma expressão fantástica, onde ele diz: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Ó Jesus, essa expressão é muito significativa. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário perfeito do conhecimento de si mesmo. Então, muitas vezes nós estamos buscando fora o que, na verdade, deve ser buscado aqui dentro. E aí, a gente tem várias citações para a nossa reflexão na tarde e noite de hoje. Disse Paulo, numa das citações dele: quando sou fraco é que sou forte.
Como é isso? Quando sou fraco, é que sou forte. Jesus estava demonstrando isso. Esse poder não é um poder de força física, é um poder de força espiritual. E aí eu vi uma citação num livro que eu gosto muito, que é chamado Eneagrama, Sua Dose Diária, que é de autoria do Padre Domingos. Ele é muito bom, ele conta algumas historinhas e faz umas interpretações que me ajudam muito no meu dia a dia. E ele faz uma citação de Teresa de Ávila, Madre Teresa de Ávila, que diz: não penseis em entrar no céu sem antes entrar dentro de vós mesmos, a fim de conhecer a vossa miséria. Então Jesus nada mais estava dizendo: conheça-se a si mesmo, se veja por dentro, porque a partir desse momento você vai ver suas imperfeições, mas verá também a essência divina fluindo em nós. Aí nós temos inclusive em Efésios 4:9, onde Jesus disse: ninguém subiu até Deus senão aquele que desceu. Então não é o poder do homem que nos faz melhor, é o poder espiritual que nós precisamos nesse momento de pandemia estar muito mais atentos. E Jesus continua: eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. É só isso, Tomé, que eu quero. Julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Olha que pergunta forte. E assim, diante dessa pergunta tão forte de Jesus, julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Né? Quais são os homens perecíveis? Aqueles homens que naquela época se julgavam donos do poder, onde toda a natureza estava à disposição, mas em nenhum momento se observava que aquilo ali era sinal de Deus. Né? E achava-se que o poder da força física era o que é o mais importante. Então Tomé responde para Jesus, como sempre, aquela criatura assim, parecendo Fátima Sena, quando começava a interrogar o seu Joãozinho, coitado do seu Joãozinho. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus. Olha para isso. Nos céus, quer o sinal de Deus nos céus. E Jesus, com toda aquela benevolência, toda aquela paciência, mas se são incapazes de perceber a presença do meu Pai, como poderão reconhecê-los um simples sinal? Como poderá conhecer um simples sinal se nós somos incapazes de perceber em tudo que nos cerca existe o sinal de Deus? Como se toda a estrutura criada tem a mão de Deus? Se desde o mais inexpressivo bactéria, né, vírus, até o mais perfeito dos nossos cenários, tem a mão de Deus. E Jesus continua falando para Tomé, e para as Tomés que existem, os Tomés que existem hoje. Vai, Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Ele se destina justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Na verdade, todos nós acreditamos que a vida melhor é justamente essa vida de valores transitórios. O que nós precisamos é mudar esse foco e que Jesus muito exemplificou. Aí Tomé fica mais ou menos esclarecido, mas continua insistindo, né? Hesitante ainda, ele fala: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está em Deus?
Olha a pergunta que Tomé responde diante de uma resposta como essa, de que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra, mas justamente se destina aos corações que aspiram a vida melhor. Jesus, com aquela mansuetude que um dia eu terei com a fé em Deus, ele responde: uma só lágrima, Tomé, que console e esclareça um coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Olha, uma só lágrima, olha a senha que Jesus está colocando. Uma só lágrima que console e esclareça o coração atormentado. Será que nós estamos utilizando a senha? Às vezes a gente acredita, muitas vezes, de que precisamos fazer muito. Cada um vem o seu 100, seu 60, seu 30%, nós vimos lá na parábola. Não precisa, às vezes, ser aquela pessoa que é destacada na sociedade, tem status social. Nós precisamos ser muito pouco para praticar os ensinamentos de Jesus. E ele disse, a nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Olha que lindo. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. Nós agimos totalmente o contrário, né? Quando a gente vai ajudar o outro, quer demonstrar que a gente sabe mais, que a gente pode mais, que nós somos mais perfeitos, somos mais poderosos. Então, Jesus está chamando a atenção aqui, que na verdade eu preciso desenvolver a empatia, eu preciso desenvolver a compaixão, né? A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporte os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. Será que a gente quer andar com os amigos nos dias amargos e dolorosos? Ou a gente quer justamente andar com os amigos nos dias mais alegres, mais festivos? Será que quando um amigo nos liga, principalmente num momento desse tão difícil, cheio de trauma, cheio de angústia, cheio de tudo, nós temos o nosso ouvido para ouvi-lo e para dar um conforto, um aconchego? Ou nós aproveitamos aquele momento ali para dizer, nossa, já vem de novo essa chatice, falar da mesma coisa, né? Não é brincadeira, não. Ou então dar aquela lição de moral que não se adequa ao momento. Né? Jesus, nesses exemplos, eu digo, nessa situação, nessa temporada mesmo, ele mostra muito isso. Ele tinha muita paciência, muita tolerância para poder estar ali pronto. E Jesus continua dizendo, o nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica. Porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Então, quando estamos na escuridão, o que está sendo dito aqui é que nós não estamos utilizando o sinal verdadeiro. Porque quando o sinal verdadeiro está sendo utilizado, existe luz. Aí ele falou, vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo. Isso é forte. Ouça isso. Não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. E olha que é no âmbito de nossas falsas grandezas, nossos falsos valores sociais. Nós só triunfaremos, não é só pelo que a gente faz, não, é porque pelo que a gente também deixou de fazer. E aí, tem uma citação de João 14, versículos 1 e 2, que fecha muito bem essa situação,
essa angústia, esse tanto pedir, esse tanto implorar por mais clareza, né? E ampliar a fé que Tomé precisava e que nós precisamos. Jesus falou: cesse de perturbar-se o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Olha só, e para onde eu vou, conheceis o caminho. Aí mexeu mesmo com Moisés. Com Tomé. Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Perguntou Tomé. Tomé não é brincadeira, não. Aí tem uma resposta linda que está também no Evangelho, na Bíblia, no Testamento. Então, meus irmãos, continuando, diante dessa informação de Jesus, que para onde eu vou conheceis o caminho, conforme fora dito, Tomé, com as suas indagações, pergunta: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? Então, Tomé, como sempre, nos questionamentos profundos e, naturalmente, nas descrenças também. Não, por acaso, nós hoje continuamos muito Tomés. E queira desculpar se eu estou colocando nós, viu? Mas eu quero dizer que esse nós está especialmente dedicado a mim mesma. Então, Jesus, como sempre, traz uma resposta maravilhosa do conhecimento de todos, inclusive de uma certa forma atualizada por Joana de Ângeles e a professora Amélia Rodrigues, que diz que a tradução bíblica não foi tão adequada, e também o nosso irmão Haroldo Dutra fez a tradução dessa forma, dizendo que Jesus, lá em João 14, versículo 6, deu como resposta a Tomé: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa resposta nos traz o propósito de realmente acreditar que Jesus, e só através dele, nós alcançaremos esse objetivo tão necessário de chegar à verdade e à vida. E tem coerência também, né? Porque só a verdade está unicamente com o nosso Pai. O conhecimento que nós temos, a verdade que nós temos, ela é relativa. Não temos a capacidade ainda de conhecê-la na sua plenitude. Então, seguindo em frente, o Tomé, naturalmente, diante de tantas explicações, foi se acomodando nos seus questionamentos. Todavia, não totalmente. E aí conta Humberto de Campos que chegou o momento em que Jesus foi levado para a crucificação e que todos os discípulos debandaram, como nós sabemos. Apenas João, que estava em companhia de Maria, mãe de Jesus, se manteve ali naquela procissão, vivendo aquele sofrimento absurdo, como nós já conhecemos esses detalhes. Então, acontece que Tomé, diante de tantas informações que já tinha recebido, ficou incomodado e achava que pelo menos precisava ouvir de Jesus, pelo menos uma crítica do comportamento dele durante esse período todo, e ao mesmo tempo entender por que Jesus não se exaltava, não se transformava, se ele tinha conseguido salvar tantos, se ele tinha conseguido curar tantos, se ele tinha conseguido, inclusive, ressuscitar Lázaro, como que ele não poderia se sair daquilo ali?
Então, diante desses questionamentos, ele o que ele fez? Ele resolveu se vestir de uma forma disfarçada diante daquela multidão para que não o conhecessem, e o propósito era chegar até Jesus. E naturalmente, esse momento é muito, muito triste, né? Muito, dá vontade de chorar mesmo, porque quando ele contempla Jesus, que ele vê que mesmo aquilo tudo, Jesus estava com a fisionomia serena, embora, né, como diz aqui a citação, sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Então, mesmo diante de sanguentado, sofrido, tudo aquilo, crucificado, ele não se abalou. E aí, Tomé, esperando que ele fizesse assim algo que o viesse a criticá-lo, ele percebeu que Jesus passou um olhar nele e disse para ele assim: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Então, meus irmãos, quantas vezes nós acreditamos que nós não estamos? Então, como é que nós entendemos o sinal do céu quando Jesus faz essa afirmativa para Tomé? Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Aí nós recorremos também ao capítulo 28, que também fala de Tomé. Ele tem como título o ladrão, mas ele fala basicamente da fé. E esse capítulo complementa o entendimento a respeito dessa passagem do pedido de sinal. Que, mais uma vez, quando Tomé observa o Messias, diz lá no capítulo que ele lançava agora os olhos eternecidos sobre um dos ladrões que eu fixava afetuosamente, porque ainda ficando lá, observou que, como a gente sabe, Jesus ficou ao lado dos dois ladrões e um deles pedir ajuda a ele. E a resposta de Jesus foi bastante contundente, a ponto de Tomé ficar mais ainda assustado. E Jesus, observando isso, disse para ele assim: Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos, como você, no caso Tomé, me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Com essa citação, Tomé, que mantinha certas restrições, aí nessa hora sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões, quando ficou mais ainda atônito e foi para casa mais pensativo ainda, acredito eu. Aí vieram, como a gente sabe na história, a ressurreição de Jesus, e aí as notícias de que Jesus teria ressuscitado. E já naturalmente informações de pessoas, de credenciais, né? Mas Tomé, naturalmente, mais uma vez buscou a hesitação. E conta nesse capítulo que sua alma se deixava empolgar por inúmeras decisões, quando a notícia da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria, naturalmente. E nesse seriado que eu falei da temporada de Marília Magdala, é muito legal. Vejam, gente, vale a pena.
Então, Tomé, Jesus mais uma vez vira para ele, Tomé. Aliás, desculpa, ele entra, Jesus entra, Tomé vai para a terceira reunião, né? Que ocorre quando Tomé vai para lá para ver o que vai acontecer, porque eles não estão acreditando ainda. E Jesus entra com aquele olhar simplório, sereno, né? Cumprimenta a todos, que a paz esteja nesse local. E aí, desce o olho para Tomé e fala, Tomé, tome tuas mãos nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Aí foi a hora que Tomé se rendeu e falou, meu Senhor e meu Deus. E Jesus naturalmente diz para ele, porque me viste, creste? Aí ele diz, está lá em João 20, 29. Bem-aventurados os que não me viram e creram. E aí Jesus fala para ele, todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal do Pai, que está nos céus. Observe o que ele propõe. Que nós precisamos desenvolver a sabedoria e o sentimento. Emmanuel nos fala da sabedoria e do amor. Nada mais é do que a sabedoria e o sentimento. Quando a gente lê no Evangelho, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, quando Lázaro fala, naquela citação da lei de amor, que ele fala que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, os sentimentos elevados. Em sua origem, o homem só tem instintos. Olha, nós estamos ainda no nível de instintos, viu, meus irmãos? Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quiçá estejamos chegando nas sensações. Quando instruídos e depurados, tem sentimentos. Então, Jesus falou, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento é esse o homem verdadeiro de fé. E ele fala, porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. Então, nós ainda não temos essa capacidade total para confiar tanto, por isso ele acreditava tanto. Ele respeitava tanto a Tomé na sua hesitação. E ele continua dizendo, sua alma... Aí Tomé entra num processo de total plenitude do ser, para ver que precisa dar uma parada. E o Humberto de Campos nos fala que a partir daí a alma dele acabava de vencer uma grande batalha. E o coração de Tomé triunfara do cérebro, saíra do cérebro, da parte racional, para o sentimento. E o sentimento que ele acrisolara a fé, ou seja, aprofundou a fé. A partir desse momento que ele permite o sentimento verdadeiramente crescer, sair da sensação de instinto e passar a verdadeiramente ser o sentimento, a fé dele se aprofunda, a fé dele se aperfeiçoa, se apura. Porque conforme Hebreus, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Daí em diante, há o entendimento de que fé é a dedução do que não conhecemos através do que conhecemos. Nessa hora, Tomé se abre e nós precisamos fazer isso também. Mas, nesse capítulo também, Humberto de Campos nos traz que Jesus disse, a fé pertence, sobretudo,
aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então, que nós possamos entender esse ensinamento tão precioso. A fé pertence aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Daí em diante, Tomé sai para fazer um trabalho bastante interessante, inclusive no Oriente, e lá ele avança para um trabalho na Babilônia, na Pérsia, na Etiópia, na China, na Índia, e conta os historiadores que ele tivera morrido na Índia. Outros, Amerildo Rodrigues parece que fala que ele morrera na China, mas o fato que foi, na verdade, homicídio, não por morte natural. E aí, buscando mais entendimento na palavra da nossa irmã, a veneranda Joana de Ângeles, ela fala num livro maravilhoso, que é Seja Feliz Hoje, um capítulo que ela tem com o nome de Caminho. Ela diz: Jesus asseverou com dignidade: eu sou o caminho. Jesus disse que assim ele anunciou com vigor: todo aquele que desejar vir até mim, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e venha e siga-me. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos realmente confiar que Jesus está no leme de tudo que nos ocorre. Naturalmente, nós precisamos agir. Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, no capítulo 30, ela fala assim, que ainda hoje, de alguma forma, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação, covardia espiritual. Meu Deus, isso é muito forte para nós. E é verdade o que nós estamos ainda assim. Nós dizemos que só Jesus é o caminho de paz e que ele leva à plenitude. Joana de Ângeles fala essa frase para nós. Mas nós precisamos realmente acreditar. E Joana nos diz: onde estejas, com quem te encontres, como te sintas, recorda-te sempre que Jesus disse: eu sou o caminho. E os caminhos, naturalmente, ocorrem vários. E ela ainda fala assim: observa os inumeráveis caminhos que se abrem à tua frente e elege o que deve seguir. Esse que é a nossa verdadeira inteligência para discernir. Busca identificar-te com as circunstâncias e as imposições ambientais. Mas tenha contigo, conforme diz Joana de Ângeles, segue-o. Segue a Jesus, elegendo-o como caminho para Deus, e conhecerás a paz e a plenitude. Então, ter Jesus como Cordeiro de Deus é o nosso propósito. Que Jesus nos abençoe nesse momento tão difícil, onde precisamos cada vez mais acreditar que Ele é o caminho da verdade e da vida, e que nossas prioridades deverão estar sempre voltadas para esses valores espirituais que são eternos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E esse realmente foi um capítulo que mexeu bastante comigo. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela atenção.